Eu sou o Bruno Henrique e essa é a apresentação do trabalho de Banco de Dados 2 sobre controle de concorrência em banco de dados PostgreSQL. Bom, ler e escrever os mesmos dados ao mesmo tempo pode resultar em dados inconsistentes ou em leitura de dados falsos. Para isso não acontecer, a gente pode implementar uma técnica muito simples que seria interromper o processo de leitura até que o processo de escrita termine. O problema com essa solução é que pode travar um grande número de dados, o que vai ocasionar uma enorme queda na performance do SGBD. Por isso, o Postgre usa a técnica MVCC, Multi-Version Concurrent Control. Mas essa não é a única técnica que ele pode utilizar. Ele também pode usar a técnica de bloqueio. Ao utilizar a técnica MVCC, toda vez que um dado é atualizado, uma nova versão dos dados é criada, e a versão antiga dos dados não é sobrescrita. Isso pode gerar um grande número de versões dos mesmos dados, por isso multiversion. Cada transação pode acessar uma versão dos dados baseado no nível de isolamento da transação, status da transação atual e a versão de cada registro. Bom, o isolamento de transação acontece que o seguinte, o SQL define 4 níveis para isolamento de transações, que são definidos em termos de 3 fenômenos que devem ser evitados entre as transações concorrentes. Os níveis de isolamento são esses 4 da tabela: read uncommitted, read committed, repeatable read e serializable. E os fenômenos que têm que ser evitados são esses 3 aqui. O dirty read, que acontece quando a transação lê dados que não foram efetivados escritos por uma transação. O non-repeatable read, que acontece quando a transação ela lê uma segunda vez os dados e descobre que os dados foram modificados por outra transação. O phantom read é quando a transação executa uma segunda vez uma consulta que retorna um conjunto de linhas. Essas linhas satisfazem uma determinada condição que ela procura. Só que ela descobre que o conjunto de linhas que satisfaz a condição é diferente devido a uma outra transação ter efetivada recentemente. Ela atualizou dados recentemente. Por isso, o Postgre ele vai disponibilizar os níveis de isolamento read committed e serializable. Nível de isolamento read committed. O read committed é o nível de isolamento padrão do PostgreSQL. Quando uma transação processa sobre este nível de isolamento, o comando select ele enxerga apenas os dados efetivados antes da consulta começar. Nunca vai enxergar dados não efetivados ou as mudanças efetivadas durante a execução de consultas pelas transações concorrentes. Só que tem um porém. O select ele enxerga os efeitos das atualizações anteriores executadas dentro da própria transação, mesmo que essas alterações não tenham sido efetivadas. Na verdade, o comando SQL enxerga uma versão do banco de dados conforme este era no instante em que a consulta começou. Observe que 2 comandos SQL sucessivos vão enxergar dados diferentes, mesmo estando dentro da mesma transação. Se outras transações efetivarem alterações dentro da execução do primeiro select, entre o primeiro select e o segundo, essas alterações vão ser vistas pelo segundo select. Também temos o nível de isolamento serializable. O serializable é o nível mais rigoroso. Este nível ele vai emular a execução serial da transação, como se todas as transações fossem executadas uma após a outra, em série, em vez de concorrentemente. Só que as aplicações que vão utilizar esse nível de isolamento, elas têm que estar preparadas para poder tentar novamente as transações devido a falhas na serialização, o que pode acontecer. Quando uma transação está no nível serializable, o comando select enxerga apenas os dados efetivados antes da transação começar.
nunca enxerga dados não efetivados ou mudanças efetivadas durante a execução de transações da transação por transações concorrentes. Isso é diferente do read committed. Por quê? O comando select enxerga uma versão do banco de dados do início da transação e não do início do comando dentro da transação. Portanto, comandos select sucessivos dentro da mesma transação sempre vão enxergar os mesmos dados. Os comandos update, delete e select for update se comportam do mesmo modo que o select para poder encontrar as linhas de destino. Somente encontram linhas de destino efetivadas até a hora do início da transação. Entretanto, alguma linha de destino pode ter sido atualizada por outra transação concorrente na hora que foi encontrada. Quando isso acontece, a transação serializável vai aguardar a transação de atualização que começou primeiro, efetivar ou desfazer as alterações. Se a transação desfizer as alterações, então os efeitos vão ser negados e a transação serializável vai prosseguir com a atualização da linha original. Mas, se as alterações forem efetivadas, então a transação serializável é desfeita. E aí é quando acontece a mensagem de erro. Nesse caso, é quando as aplicações que usam esse nível de isolamento têm que estar preparadas para poder refazerem a transação.